Olha, essa frase do Nassim Nicholas Taleb já chega com os dois pés na porta, né? É ácida, é direta e força a gente a pensar uma coisa que, convenhamos, a gente prefere ignorar: o verdadeiro papel da sorte na nossa vida. E é sobre isso que a gente vai conversar hoje, mergulhando nas ideias de Iludidos pelo Acaso. Esse é o livro que realmente colocou o Taleb no mapa. A gente vai investigar por que nós, seres humanos, somos tão ruins em entender a aleatoriedade, principalmente quando o assunto é sucesso e fracasso. Para começar, vamos fazer um exercício de imaginação que o próprio Taleb propõe. É uma forma bem poderosa de testar o que a gente realmente pensa sobre sorte e risco. Imagina a cena. Um bilionário, talvez meio entediado, chega com uma proposta que parece loucura, mas que na verdade é um teste sobre os limites do risco e da recompensa. E a recompensa não é pouca coisa, não. São 20 milhões de reais. É o tipo de grana que muda a vida de qualquer um. O suficiente para fazer uma pessoa pelo menos considerar o impensável. Agora, o mais interessante aqui são as probabilidades. 5 chances em 6 de ficar milionário da noite pro dia. Poxa, parece um bom negócio, não é? Só que aquela única chance não é de perder um pouquinho de dinheiro. É o que o Taleb chama de risco da ruína. A chance de perder, literalmente, tudo. E aqui é que o negócio fica sério. Digamos que alguém aceita o desafio, aperta o gatilho e sobrevive. No dia seguinte, essa pessoa vira uma celebridade. Tá na capa de todas as revistas. Todo mundo quer saber o segredo dela. Ela é vista como corajosa, genial, uma visionária. Mas, peraí, foi habilidade ou foi pura e simples sorte? A resposta para essa pergunta é o que move o livro inteiro. Essa história da roleta russa nos joga direto na visão de mundo do Taleb, que foi toda moldada pela experiência dele lá dentro do caos do mercado financeiro. O conceito-chave é este aqui: a ilusão do acaso. O nosso cérebro é uma máquina de encontrar padrões. Isso foi ótimo para a gente sobreviver lá na savana, mas no mundo de hoje, especialmente em áreas como finanças ou negócios, essa mesma habilidade prega peças na gente. A gente enxerga genialidade onde só teve um lance de dados que deu certo. E o Taleb não é um acadêmico que viu isso de longe. Ele viveu nesse mundo de incerteza. Ele viu de perto os gênios do mercado aparecerem e sumirem do mapa. A grande tese dele é que essa confusão entre sorte e habilidade não é um errinho raro, é a regra do jogo. Tá, mas por que a gente cai nessa armadilha com tanta facilidade, hein? O Taleb aponta para alguns atalhos mentais, uns vieses cognitivos que o nosso cérebro usa e que acabam nos levando para conclusões bem erradas. Para entender isso, vamos a outra analogia bem famosa. Imagina aí não só alguns macacos, mas um número praticamente infinito deles, todos sentados na frente de máquinas de escrever, batendo nas teclas de forma aleatória. A matemática pura nos diz uma coisa incrível. Com tentativas suficientes, um evento super raro acaba se tornando uma certeza. Então, um desses macacos, por puro, absoluto acaso, vai acabar digitando a Ilíada, letra por letra, sem errar nada. E agora vem a pergunta que desmonta tudo. Alguém em sã consciência apostaria todas as suas economias que esse mesmo macaco escreveria a Odisseia logo depois? Claro que não. A gente sabe que foi um evento aleatório, um em um zilhão. Mas, quando a gente vê um empresário ou investidor com sucesso estrondoso, a gente age como se ele fosse um macaco genial e aposta tudo que ele vai repetir a façanha. Outra armadilha clássica é o viés retrospectivo. Sabe quando algo acontece e a gente olha para trás e diz: "Ah, mas era óbvio que isso ia acontecer"? Pois é, a gente cria uma historinha toda lógica e limpinha, esquecendo completamente do caos e da incerteza que existiam na hora de tomar a decisão. Agora, vamos para o que talvez seja o conceito mais poderoso do livro, o tal do viés do sobrevivente. A ideia é simples, mas é demolidora. A gente só olha para os vencedores. A história é contada por eles. A gente estuda as estratégias dos bilionários, mas a gente não tem acesso ao cemitério silencioso de todos aqueles que usaram as mesmíssimas estratégias e quebraram. Os fracassos não dão entrevistas, eles simplesmente somem. Esse exemplo do golpe da carta misteriosa é perfeito para entender isso. Olha só como funciona. No passo 1, um golpista manda 10 mil cartas. Para metade ele diz que o mercado vai subir, para outra metade que vai cair. Obviamente ele vai acertar para 5 mil pessoas.
Aí no passo 2, ele joga fora os 5.000 que receberam a previsão errada e repete o processo só com os que receberam a certa. Ele faz isso de novo e de novo. No passo 3, depois de uns 6 meses, um grupinho bem pequeno de pessoas recebeu 6 previsões perfeitas, uma atrás da outra. Para esse grupo, como mostra o passo 4, o golpista é um gênio, um guru. Mas a gente que viu o processo inteiro sabe que é só sorte filtrada. Ele simplesmente escondeu o cemitério de previsões erradas. O Taleb também fala muito sobre pensar em assimetria. A ideia é que a probabilidade de algo acontecer nem sempre é o mais importante. O que importa mesmo é o tamanho do impacto. Nesse exemplo, olha só, mesmo com 70% de chance de ganhar, esse ganho de 1% é tão pequeno que não compensa o risco de uma perda de 10%, que é catastrófica. O foco tem que ser nas consequências, não só nas chances. Um exemplo prático disso é a crítica que ele faz a livros tipo O Milionário Mora ao Lado. O que esses livros fazem? Eles pegam um grupo que já é rico, estudam eles e encontram traços em comum, tipo ser econômico. A conclusão que fica no ar é: seja econômico e você vai ficar rico. Só que isso ignora as milhões de pessoas que são super econômicas e não ficaram ricas. A frugalidade pode não ser a causa do sucesso. Pode ser só uma coincidência entre os que sobreviveram para contar a história. Ok, então, se o mundo é essa bagunça aleatória, o que a gente faz? Desiste de tudo? Não. A resposta do Taleb não é o desespero. É, na verdade, uma espécie de estoicismo moderno. A gente pode tentar viver uma vida de controle total, tentando prever cada coisinha. O problema é que isso nos torna frágeis, porque o inesperado sempre, sempre acontece. A alternativa é viver em harmonia com o acaso, é aceitar a incerteza e, em vez de tentar prever, focar em se tornar robusto, forte o suficiente para aguentar os tombos e aproveitar as oportunidades. No fim das contas, a lição é essa. Pare de gastar energia tentando adivinhar qual vai ser a próxima crise ou a próxima ação da bolsa que vai explodir. Em vez disso, construa uma vida, uma carreira, uma carteira de investimentos que consiga sobreviver a choques que ninguém previu. E quem sabe, até se beneficiar dele. E com isso, a gente volta para a nossa pergunta lá do começo. Só que agora com uma noção muito maior das peças que a nossa própria mente prega na gente. E pra gente fechar, fica aqui uma provocação. Uma daquelas boas para levar para uma discussão num clube do livro, sabe? Olhando para as próprias conquistas, para a carreira, para a vida, com total honestidade. A ideia não é diminuir o esforço de jeito nenhum, mas sim reconhecer, com humildade, o papel gigantesco do acaso. Quanto daquilo que a gente chama de habilidade foi, na verdade, só estar no lugar certo na hora certa? É uma reflexão que pode ser desconfortável, mas é fundamental para quem quer entender de verdade o que é sucesso nesse mundo maluco. Gostou do resumo? Então dá o like e se inscreva no nosso canal para receber mais conteúdo como esse.